Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Até o fim do mês, consumidores e microempreendedores endividados e com nome sujo podem negociar os débitos com descontos de até 98%. Os acordos podem ser fechados pessoalmente ou pela internet. Crédito fácil com juros mais altos do que se imaginava, perda do emprego, doença de alguém da família. São muitos os fatores que levam ao endividamento e o Feirão da Serasa é uma oportunidade de limpar o nome com um bom desconto. A taxa de abatimento no valor total da dívida pode chegar a 98%. A última edição do nosso evento, ele foi a edição que bateu todos os nossos recordes. A gente teve mais de 4 milhões de dívidas negociadas. Né? Desses 4 milhões de dívidas negociadas, 70% delas foram pagas à vista. E nós tivemos aproximadamente 50% dessas 4 milhões de dívidas que foram dívidas que tiveram o acordo sendo fechado com mais de 80% de desconto. Para fazer a negociação, a pessoa pode vir até um escritório da Serasa como esse ou simplesmente fazer de casa, pelo site. Não há diferença no resultado final, porque o tamanho dos descontos é definido previamente pelos credores. O site é serasaconsumidor.com.br. Lá é possível ver os mais de 40 credores que participam do feirão e quais são os percentuais de abatimento de cada um. Quanto menos parcelas ou quando o consumidor consegue fazer esse pagamento à vista, ele acaba tendo mais desconto. A política do desconto está muito na mão do credor, então ele leva em consideração fatores que a gente acaba não tendo conhecimento. Possivelmente tempo da dívida, né? E mesmo quem não está com o nome negativado, mas tem contas em atraso, pode aproveitar para pagar o que deve. Assim, o consumidor evita problemas para conseguir um crediário, um financiamento e até mesmo dificuldades na relação com o seu banco. Depois de negociar e pagar a primeira parcela, o nome fica limpo em até 5 dias. Sinal de alerta. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Especialistas chamam a atenção para a necessidade de hábitos saudáveis a fim de evitar o excesso de peso e as doenças associadas à obesidade. Maria do Socorro tem 118 quilos. Ao longo dos últimos 13 anos, ela foi ganhando peso e hoje está com 40 a mais do que o ideal. O excesso de peso trouxe vários problemas. Dores muito fortes no joelho e aí eu não consigo andar. Muito inchaço, né? Porque o peso faz com que você não tenha também uma boa circulação. Mas a briga com a balança não é só da Maria do Socorro. Os brasileiros estão cada vez mais alcançando níveis preocupantes. Atualmente, 55,7% da população adulta do país está acima do peso e quase 20% obesa. É o que revela a última pesquisa do Ministério da Saúde. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, Vigitel, mostra ainda que 7,7% da população adulta apresenta diabetes e quase 25% tem hipertensão, doenças relacionadas à obesidade. Para reverter esse cenário, especialistas alertam que é importante mudar hábitos alimentares e fazer exercícios. O exercício no início dói, né? Dói o músculo, dói as pernas, mas aos pouquinhos a dor vai passando. Aprender a comer gera fome, o estômago vai doer, né? E a gente vai sentir vontade de comer, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. O Ministério da Saúde vem trabalhando estratégias para deter o crescimento da obesidade tanto nos adultos quanto em crianças e adolescentes. O Programa Saúde na Escola, que é um programa intersetorial desenvolvido nos municípios, numa parceria entre saúde e educação. Uma das temáticas que é trabalhada nas escolas é a alimentação saudável e a atividade física. Além disso, tem o programa Academia da Saúde, que são espaços
para a promoção da saúde, práticas corporais e atividade física. Dentro do Sistema Único de Saúde, é na atenção primária que as pessoas encontram o suporte de equipes multidisciplinares para orientação nutricional, prevenção e controle do ganho de peso. Sempre que o paciente necessita de procurar auxílio, ele deve ir à unidade básica de saúde. De acordo com critérios estabelecidos, ele é encaminhado via regulação para o endocrinologista. Você quer viver como seus últimos anos de vida? Você quer viver em cima de uma cama, sendo cuidado pelos outros, ou você quer cuidar de outras pessoas? Aí é uma escolha, né? Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo, a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Cardiologia realizaram atividades de conscientização contra as doenças cardiovasculares, a principal causa de mortalidade feminina no Brasil. Há 3 anos, Helena passou por uma cirurgia do coração. Desde então, as visitas ao cardiologista são frequentes. Mudei muito. É bom mudar, né? Muita coisa eu deixei de comer e não faz falta, é só a gente deixar de comer. A gente mais nova acha que não vai acontecer com a gente, mas pode acontecer com qualquer pessoa. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Numa rotina sob forte pressão, trabalhando fora e dentro de casa, sobra pouco tempo para se cuidar. E o estresse, a falta de exercício físico, o excesso de peso e a depressão são fatores de risco para essas doenças. A gente vê que a população ainda acha que é uma doença do homem, mas essa não é um fato verdadeiro, também é a doença que mais mata mulheres. Por isso, em comemoração ao Dia da Mulher, a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Cardiologia realizaram atividades gratuitas. Médicas, farmacêuticas e nutricionistas orientaram sobre os cuidados que as mulheres devem tomar com a saúde. A proposta é justamente essa, para quem está aqui hoje consiga entender o que nós efetivamente podemos fazer a partir de agora, né? Mudar esse olhar para que nós consigamos efetivamente ter um cenário muito mais favorável. E há muito que ser feito. E as medidas mais importantes não são caras, são muito simples. É muito mais uma mudança de postura do que propriamente medicação. A participação feminina no cenário político brasileiro tem sido marcada por constantes lutas e enfrentamento à desigualdade. A história mostra que a participação das mulheres na política e nos espaços de poder foi conquistada com muita luta. E essa realidade reflete diretamente na criação de políticas públicas. Os obstáculos à representação política de mulheres são diversas, passa desde a cultura política no país, a cultura política dos partidos, passa para a socialização política marcada pelo gênero, passa por arranjo do sistema político, eleitoral, partidário, pelas desigualdades materiais. Então, os enfrentamentos que estão postos para as mulheres são diversos e são em diferentes frentes que precisam ser ainda lidados e modificados. De acordo com o último censo do IBGE, em 2018, 52% da população brasileira é composta por mulheres. Porém, quando o assunto é a atuação delas nos poderes legislativo e executivo, o retrato ainda é desproporcional. Um exemplo vemos em Salvador. Dos 43 vereadores na Câmara Municipal da cidade, somente 7 são mulheres. Um dos fatores que podem ser atribuídos a esse descompasso é a falta de apoio às candidaturas femininas dentro dos partidos, mesmo com a política de cota. Os partidos começam a cumprir a determinação de lei, mas começam também a recorrer a uma estratégia que aí é um problema que afeta diretamente as mulheres, que são as candidaturas laranjas, que é você registrar formalmente uma lista de candidatos, homens e mulheres, que na prática não fazem campanha eleitoral, ou porque não têm apoio, ou porque estão apenas para constar na lista, sem atrapalhar o status quo. Com experiência de 10 anos como vereadora da cidade, a primeira deputada estadual negra da Bahia, Olívia Santana, explica que é preciso que os partidos políticos tenham a responsabilidade no apoio às candidaturas femininas.
Os partidos precisam buscar essas mulheres, investir na formação política das mulheres, garantir recursos financeiros, financiamento de campanha em condição de igualdade com os homens, porque os partidos geralmente são hegemonizados às direções por homens e as mulheres ficam muito à margem dos espaços de decisão também na vida partidária. Para atender à política nacional de incentivo à participação feminina na justiça, acontece durante este mês de março o projeto Politiza Mulher, no Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro evento do ano contou com a presença de mulheres que lideram e fazem a diferença nos espaços de poder. Nós precisamos de mais mulheres no parlamento, no legislativo estadual e municipal, porque é lá que se define, né, a vida das pessoas, sob o ponto de vista de políticas públicas e de programas. E assim é que a gente está levantando essa bandeira de mais mulheres na política. A gente está aí no ano eleitoral, então esse é o momento das mulheres virem para esse espaço, para a construção sempre dessa política transformadora. Para essa universitária, é preciso que o voto nas eleições retrate a realidade da sociedade. É importante que a gente vote em mulheres para que haja uma representação equilibrada do que é realmente a população no governo, em quem faz as leis e quem escolhe as leis que passam e as que não passam. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.